Em algum momento da sua vida, você não poderia dividir nada com ninguém, mas isso não quer dizer que a sua história acabou. Você continua escrevendo, Deus ainda tem uma história a teu respeito. Então eu quero te convidar a olhar para quem está do seu lado, olha para quem está do teu lado e fala para ele: você continua escrevendo, Deus vai continuar escrevendo contigo. A tua história não quebrou porque, a sua história não parou porque você quebrou, a sua história não parou porque passou por uma dificuldade. Tudo aquilo que aconteceu foi para que você pudesse dividir com alguém, mas você vai continuar escrevendo em nome de Jesus. Aquele que acredita glorifica e pode tomar o seu assento, louvando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. É um prazer estar aqui. O pastor Adão já foi meu pastor. Você não converse para que você não perca aquilo que Deus tem para você nessa noite. Então, o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 2. Vamos ler apenas um versículo, que isso eu aprendi até com o pastor Adão, há muito tempo atrás. Ele falou: não lê muita coisa na hora de pregar, lê só um versículo, depois você explica. Falei: tá bom, pastor, eu vou fazer assim. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 2. Aquele que achou, diga glória a Deus. Diz assim: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, não fizer eu com a vida dele o que ele fez com os meus. Eu estou acostumado com uma versão, eu vou ler aqui. Diz assim: com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode fechar ou deixar aberta, você que decide, mas não converse nesse momento. Durante um período de 100 anos, Israel teve 3 monarcas. Israel foi governado por Saul, por Davi e por Salomão. Homens notórios, homens que venceram, mas também homens que erraram. No final da vida de Salomão, explode uma guerra civil no meio do povo, e agora o povo vai se dividir, e eles se dividem como reinos, e um se transforma em reino do norte e outro reino do sul. Reino do norte é conhecido como Israel e reino do sul conhecido como Judá. Num período de aproximadamente 200 anos, Judá, ele recebe cerca de 17 reis que governam nesse período. E num período de 200 anos aproximadamente, de 17 reis que reinam no reino do sul, Judá, somente 8 fizeram aquilo que agradava ao nome do Senhor. Reino do norte, por sua vez, conhecido como Israel, cuja capital era Samaria, ele teve 19 monarcas, em um período de aproximadamente 300 anos, e o mais interessante, é que desses 19 que reina, no reino do norte, nenhum fez aquilo que agradava a Deus. Começa com o filho de Salomão, e depois vem continuando uma avalanche de reis que não seguiam e não obedeciam a Deus. Até que se levanta um rei, e a Bíblia diz que ele foi pior do que todos que passaram antes dele. Após esse rei que foi pior do que todos, quem reina é seu filho. E o seu filho recebe o nome de Acabe. Quando a Bíblia vai falar de Acabe, a Bíblia ela dá uma atenção a Acabe. E a atenção que dá a Acabe é com quem Acabe se casa. E diz que ele se casa com Jezabel. Não era comum apresentar quem era a esposa do rei. Mas quando se tratou de Acabe, fez questão de mostrar que ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, que era filha de Etibaal, que também era rei dos Sidônios. E quando Jezabel casa-se com Acabe, ela sai da terra de seu pai
e vai morar em Israel agora com o seu marido Acabe. Mas quando ela vem, na sua mala, ela traz a idolatria. Ela traz o seu Deus, o Deus de seus pais. E o Deus de seus pais era Baal. Baal nunca havia alcançado grande êxito no meio de Israel até esse momento. Apareceu, mas saiu da história. Mas agora, por conta de um casamento de Acabe com Jezabel, ela entra na história e Baal começa a ser adorado em Israel. Agora aquele povo já não adora mais o Deus de Abraão. Agora aquele povo adora o Deus de Jezabel. Quando Acabe chega, eles começam a adorar, porque Acabe ele era conhecido como o Deus da fertilidade. Acabe era conhecido como o Deus das estações e o Deus da chuva. Porque eles acreditavam que só chovia porque Acabe permitia. Eles acreditavam que se Acabe dissesse, esse ano não tem verão, só tem inverno. Eles acreditavam porque eles acreditavam que Acabe tinha esse poder. Então toda a plantação de Israel que crescia, eles acreditavam que só crescia porque a Baal, ele dominava e ele colocava tudo no tempo certo para que as coisas acontecessem. Mas a Bíblia vai dizer que é dentro desse cenário que aparece Elias. E Elias chega na história no capítulo 17, conhecido como o Elias e Elias o Tisbita dos moradores de Gileade. E quando a Bíblia diz Elias o Tisbita, não é sobrenome, é uma indicação da onde ele vem, de uma cidade chamada Tisbé. Como talvez você já escutou falar da viúva de Naim, não é sobrenome, é o lugar da onde aquela mulher era. Quando ele chega na história, a primeira notícia que se dá a respeito de Elias é do lugar que ele vem. E talvez você já ouviu muitas mensagens falando sobre isso, falando sobre o lugar insignificante que era Tisbé, porque nem no mapa aparece. A poeira do tempo escondeu aquela pequena cidade e ninguém de fato conseguiu. E eu já escutei mensagens e mais mensagens de pessoas dizendo que Tisbé era uma cidade insignificante e aquilo tudo, e é uma verdade. Mas a minha pergunta é, se Tisbé era uma cidade tão insignificante como falavam, por que que até os dias de hoje a arqueologia moderna investe recurso para descobrir a sua localidade de real? Se Tisbé era uma cidade tão insignificante como falam, por que até hoje se investe dinheiro para descobrir de fato aonde ficava aquela cidade? Porque não tem a ver com a cidade, tem a ver com quem saiu daquela cidade. Não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com quem saiu daquele lugar. E quem saiu daquele lugar era um homem de Deus. Então eu quero começar dizendo para você que talvez você já ouviu falar, esse lugar não dá, esse lugar ninguém cresce, esse lugar ninguém prospera, essa cidade não dá. E eu quero dizer uma coisa para você, não é a cidade que faz você, mas é você que faz a cidade. Não é o lugar que faz você, mas é você que faz o lugar. Eu não sei qual foi a forma que você chegou ou ouviu alguma coisa e você está tão preocupado com a localidade, mas eu quero dizer uma coisa para você, não tem a ver com o lugar, tem a ver com você. A história diz que quando ele chega, dá uma ênfase para aquele lugar e todo mundo começa a falar, mas eu quero trazer uma palavra profética para você nessa noite e dizer que Deus quer fazer aonde você mora conhecido por causa de você. Deus quer fazer o lugar que você trabalha conhecido por causa de você. Não é o lugar que vai fazer você conhecido, mas é você que vai fazer o lugar conhecido. Eu não sou itinerante, eu sou pastor. Então eu poderia dizer que Deus vai, mas eu não posso. Eu preciso falar que Deus quer. Porque entre Deus fazer e Deus querer, existe você. Olha para quem está do seu lado e fala, entre Deus fazer e Deus querer, existe você.
Porque a gente é eis-me aqui no domingo à noite, mas não é eis-me aqui na segunda de manhã. Quantas palavras você já não recebeu, dizendo que Deus vai te levantar, dizendo que a tua história vai mudar, dizendo que a tua família vai ser salva, que o lugar que você trabalha vai ser conhecido por causa de você. Aí passou domingo, aí na segunda-feira a gente acordou, nada mudou. Sabe por quê? Porque tudo muda quando você muda. Quando você não muda, nada muda. Deixa eu trazer uma palavra profética para você. Deus quer fazer o lugar onde você mora conhecido. Deus quer fazer o lugar que você trabalha conhecido. Deus quer fazer a igreja que você congrega conhecido. É por causa de você. Aí Deus quer. O que falta? Você dizer, eis-me aqui hoje. Mas na segunda cedo, você acordar e falar, Senhor, a proposta está de pé, eis-me aqui de novo. O que está faltando é a gente falar, eis-me aqui no culto de ceia, mas na segunda você acordar, se colocar de pé e falar, Senhor, eu estou indo trabalhar e eu quero que aquele lugar seja conhecido por causa de mim. Eu quero que o evangelho seja conhecido por causa de mim. Eu quero que a minha família conheça Jesus por causa de mim. Então eu continuo com a proposta, eis-me aqui, Senhor. Não adianta o eis-me aqui na igreja e não o eis-me aqui na segunda cedo. A história diz que esse homem chega na história de uma cidade que ninguém conhece, mas foi conhecida por causa dele. Eu vou continuar nisso, que o Espírito Santo ministra no meu coração. Deus quer fazer o Vila Atlântica conhecido por causa de você. Deus quer fazer o Veracruz conhecido por causa de você. Deus quer fazer a Hope conhecida por causa de você. Deus quer fazer o Oasis conhecido por causa de você. Deus quer começar a espalhar notícias boas por causa que tem um crente lá que aceitou a proposta na ceia e continua aceitando a proposta na semana. Rabakai Astubiramanai. A história vai dizer que Elias, quando chega, Elias diz assim: segundo a minha, ele não diz, assim diz o Senhor. Ele não diz, Deus manda dizer. Ele diz, segundo a minha, não chove. E segundo a minha palavra, não vem orvalho. Porque ele talvez entendeu, estou parafraseando, mas talvez ele entendeu o que o proverbista quis dizer lá atrás, quando o proverbista disse, o poder da vida e da morte está na língua. E talvez Tiago também entendeu o que estava escrito lá e o que Elias disse aqui, quando Tiago vai escrever, e ele escreve assim, que a língua é um leme. Que isso? O volante do barco. Então a sua vida caminha na direção que a sua língua aponta. Porque tem gente que quando cata o olerite olha e fala, não vai dar para nada, vai comer do fruto. Porque tem gente que olha para o marido e fala, não vai sair disso aqui nunca, vai comer do fruto. Olha para a menina que é adolescente, está deitada no sofá e acordou meio-dia, fala, essa menina não quer fazer nada, absolutamente nada, e quando crescer vai acabar arrumando marido só para ficar apanhando de marido. Aí a menina cresceu, apanhou de marido, não sabe por quê. Porque a sua língua é um leme, e você direciona para onde você vai. Ele diz, segundo a minha palavra não, e segundo a minha palavra também não vem orvalho, em um tempo determinado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ver a sua vida começar a mudar? Comece a abrir a sua boca e colocar na direção que você quer que caminhe.
Eu fico imaginando quando o crente e a igreja começar a entender o poder que existe na nossa palavra, e a gente olhar para aquele que ninguém dava mais nada e dizer: vai crescer, vai dar certo, vai ser obreiro, vai ser um levita, vai ser um médico, vai ser um advogado, vai ser um levita na casa do Senhor, vai ser um pregador do evangelho, vai ser um dirigente de igreja. Deus vai começar a mudar a história quando a sua língua começar a mudar a direção da onde está caminhando. Então, quando eu acordar agora, eu vou começar a usar a minha língua, o meu leme, na direção que eu quero caminhar. Quando nada mais dá certo, você fala: não, esse mês já paguei tudo, meu marido é cristão, ora, abacai, astúbia. A igreja precisa exercer aquilo que Deus já deu. Imagina o crente olhando, pastor, dizendo: paguei tudo. Ninguém vai entender nada, mas por que ele continua ganhando a mesma coisa? Não, mas agora o leme dele está mudando a direção do barco. A sua navegação vai mudar, eu profetizo. A sua navegação vai mudar. Você vai começar a caminhar, meu irmão, na direção que a sua língua aponta. Então olha para quem está do seu lado e fala para ele: começa a profetizar vida. Começa a profetizar sobre filho, sobre marido, sobre igreja. Começa a abrir a tua boca e profetizar que Deus continua fazendo através da vida de alguém que profetiza. A gente tem mania de aceitar e usar a nossa boca de forma errada. Quem aqui que tem uma doença, diabetes, ele diz: porque a minha diabetes está 200. Porque a minha enxaqueca tá que eu não aguento. Deus está falando: não. Começa a mudar o leme da tua história. Fala: não, porque essa diabetes que estava aqui até hoje já vai cair por terra, em nome de Jesus. Meu irmão, começa a mudar a tua história através do leme. Quando alguém disser não vai dar, você vai dizer vai dar. Quando alguém disser não deu certo, você vai falar deu certo. Quando alguém falar vai chorar, você vai falar não, eu vou rir, em nome de Jesus. Muda o leme. Há poder na tua palavra, há um poder na nossa palavra, meu irmão. Segundo a minha palavra, não chove. Por que Elias chega e diz não chove? Ele não podia falar qualquer outra coisa. Mas quando Elias chega, ele fala: quem manda aqui? Deus da chuva? Deus da chuva? Eu não vou nem usar Deus, que é sacanagem. Eu não vou nem usar o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que não dá graça. Eu mesmo vou desafiar. Não chove segundo a minha palavra. Ele é o Deus da chuva? É. Quero ver chover. Aí você está pensando: mas eu já fiz tanto isso, o pastor já me ensinou isso, outros pregadores já me ensinaram isso. Por que não acontece então? A gente não entende lendo Reis, a gente entende lendo Tiago. Porque Tiago vai dizer: e tendo Elias orado incessantemente, para que não, durante 3 anos e meio, Elias chega e fala: segundo a minha palavra não chove. Aí ele volta lá e fala: Senhor, tu viu o que eu falei? Honra a minha palavra. Senhor, tu viu o que eu falei? Honra a minha palavra. Aí Deus fala: ele teve a ousadia de profetizar e agora está aqui pedindo socorro. Eu vou ouvir. Está entendendo, meu irmão? Não adianta você lançar semente se você não regar. A nossa palavra, ela é uma semente lançada, mas a nossa oração é aquilo que rega, para que aquela semente venha a crescer e todos aqueles possam comer do fruto da semente que cresceu. Eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Tudo aquilo que você começar a orar, os ouvidos do Senhor não estão tampados para não te ouvir, e nem a sua mão encolhida para não estender sobre a sua casa. Em nome de Jesus, você vai colher o fruto da sua oração. Não chove e vai embora. Passa um tempo, Deus fala: Elias, está na hora de voltar.
3 anos e meio depois, Elias volta. Quando Elias está voltando, Elias encontra Obadias. Quem era Obadias? Era um homem que estava com Acabe, mas defendia profeta. Era um homem que andava com Acabe, mas sustentava profeta. Era um homem que estava no meio de Acabe, mas guardava profeta. Porque tem hora que a gente não tem para onde fugir. A gente vai estar do lado de gente que quer matar profeta. Mas eu preciso ser um Obadias para guardar, proteger e sustentar. Quando Elias encontra Obadias, Obadias fala: Elias, o que você está fazendo aqui? Acabe vai te matar. Aí ele diz: então vai lá agora e fala para Acabe que eu estou aqui. Obadias fala: não faz isso comigo, porque ele está correndo atrás de você, e se eu falar que eu estou te vendo e Deus me livre aí, Deus te arrebata daqui, ele vai me matar. Elias falou: fica tranquilo, vai lá e avisa ele que eu quero falar com ele. Quando Acabe encontra Elias, Acabe diz: perturbador de Israel. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: quem perturbava Israel, Elias ou Acabe? Olha para quem está do seu lado e pergunta para ele: quem perturbava Israel, Elias ou Acabe? A gente não entende aqui, mas eu entendo quando eu leio o que Jesus fala. Jesus vai dizer assim, ó: os seus olhos são a luz do corpo. Se os seus olhos tiverem luz, todo o seu corpo terá luz. Sabe por quê? Porque a gente geralmente vê nas pessoas o que existe dentro de nós. Não, vou falar de novo, porque esse tipo de palavra a gente não costuma dar glória a Deus, mas eu preciso repetir. Você geralmente vê numa pessoa o que existe dentro de você. Você já percebeu que todo fofoqueiro pensa que todo mundo está fofocando? Que aquele que faz montinho contra o outro, que aquele que fala de todo mundo, ele pensa que todo mundo está falando dele? Já percebeu que o mentiroso pensa que todo mundo mente? Mas na verdade ele só está mostrando aquilo que existe dentro dele, porque os seus olhos são a luz do corpo. Se você está vendo coisa ruim, todo mundo que você vê começa a olhar para dentro de você. Eu profetizo que os seus olhos vão ter luz. Eu profetizo que os seus olhos vão ter luz. Quando alguém olhar e falar não presta, você está olhando e vai dizer não presta. Quando alguém olhar e falar não dá nada, você vai olhar e falar não, vai dar alguma coisa. Quando alguém olhar e falar não, esse daí não chega em lugar nenhum, aí você vai olhar bem e vai falar não, esse daí tem futuro. Meu irmão, eu conheço um Deus que muda a história, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo. O meu Jesus está vivo e continua fazendo. Talvez alguém olhou para mim um dia e falou não dá nada. Alguém olhou para o pastor Dário, que é o que eu conheço mais a história, e falou não dá nada. Mas alguém olhou e falou dá. Alguém olhou e falou não sai disso. Mas alguém olhou e falou não sai. Quando você olha alguém e desacredita, você não tem prazer em lutar. Mas quando você olha alguém e enxerga um futuro, você fala não vale a pena investir. Isso, meu irmão, é com gente, é com serviço, é com casa, é com a igreja. Se você olhar e falar não sai daqui, o seu coração fecha. Mas quando você olha e fala não, eu já estou vendo tudo cheio, Jesus está salvando, Jesus vai trazer verdadeiramente um avivamento sobre Mongaguá, vai começar pela Hope, em nome de Jesus, seu coração muda. Aí você fala eu preciso trabalhar, eu preciso orar, eu preciso entregar a Deus, eu preciso mudar o leme da minha igreja, em nome de Jesus. Eu profetizo que Deus vai usar você para mudar uma história.
Acabe diz, perturbador, ele fala, peraí. O perturbador, ele, peraí. É o seguinte, eu vim e não vou embora. E chama os seus profetas e me encontra no Monte Carmelo. E ele vai, chama os profetas e encontra no Monte Carmelo. Eu sei que você conhece essa história, mas você precisa ouvir. Quando Deus manda Elias, Deus já estava preparando um cenário. Tem uma palavra para alguém nessa noite. Se Deus te chamou é porque Deus já está preparando um cenário para você. Deus nunca erra a direção e nem é pego de surpresa. Se Deus te deu uma direção, pode ir, porque Ele já está preparando um cenário para você. A história vai dizer que ele chega e conversa com os profetas. Vamos fazer assim? Está aqui o animal meu, o seu. A história você já conhece. Prepara tudo, mas não coloca. Vocês começam e depois eu e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E os profetas de Baal concordaram e falaram, não, está certo, eu gostei dessa ideia, então vamos, porque é assim que vai ser. E diz a história que eles começam a chamar, e chama e Elias zomba, e ele chama e Elias zomba, fala, talvez ele viajou, talvez não está ouvindo, grita mais alto, eles se cortam, eles pulam, eles dançam em volta e não acontece nada. De repente Elias fala, vocês cansaram? Eles falam, sim, cansamos. Elias fala, posso começar? E ele diz, não, Elias, pode começar agora. Ele fala, Deus, qual a primeira coisa que eu faço? E Deus fala para ele, restaura o altar, Elias. Porque não dá para o sacrifício ser oferecido se o altar não estiver restaurado. Se eu deixar só no antigo, alguém vai achar uma base para não aceitar o que eu estou falando. Então eu vou falar o que Jesus disse. Se na hora do sacrifício, da oferta, você lembrar que o seu altar não está restaurado com o seu irmão, restaura o altar e depois você vem aqui e entrega o seu sacrifício. Rabacai Astúbia. Eu acredito no avivamento, pastor. Eu acredito no avivamento e eu sou da linha, nem vim para o culto de ensino ainda, infelizmente não estaria aqui para participar, mas eu acredito que o avivamento não é barulho, que talvez o barulho seja parte de uma consequência, mas não é. Mas o verdadeiro avivamento, ele é seguido de um arrependimento. Então não tem como eu dizer que eu ofereci um sacrifício a Deus se eu tenho mágoa, não tem como eu oferecer um sacrifício a Deus se eu ando brigado e não olho com quem mora dentro da minha casa, não tem como eu oferecer um sacrifício a Deus se eu estou de mal do irmão, se eu falei mal do pastor e ainda não fui acertar minha corabacai, astúbia, aramanai. Todo sacrifício é entregue num altar destruído, ele fica ali, Deus não recebe. Quer ver o avivamento começar na tua vida? Começa a restaurar o altar. Sabe aquela mágoa que você, sabe aquela mágoa que você tem dentro do seu coração e não consegue liberar? Hoje é dia de você falar, Senhor, restaura o sacrifício. Sabe aquele probleminha que você está carregando desde 1900 e bolinha? Hoje é dia de você falar, Senhor, restaura, porque eu quero entregar o meu sacrifício. Deus não recebe sacrifício de altar destruído. Não. Hoje a gente quer dar jeito, hoje a gente quer achar passagem, mas tem coisa que não muda. Princípio. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa que muda na história, princípio não muda na história. Antigamente, não pode fazer isso. Hoje pode, porque isso é costume. Costume pode mudar, mas princípio não.
E o princípio de Deus é assim: não dá para receber o seu sacrifício se o seu altar não está alinhado com a minha vontade. E está cheio de gente aqui que toma ceia, está cheio de gente aqui que participa, está cheio de gente aqui que canta, está cheio de gente aqui que pula, está cheio de gente aqui que fala mistério, mas ainda está com um problema que não foi recebido, não foi resolvido. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: restaura que eu quero te encher, restaura que eu quero receber, restaura que eu quero te visitar, restaura que eu quero encher a tua vida, restaura que eu quero te dar revelação, restaura que eu quero te dar visão, restaura que eu quero fazer você sentir a verdadeira alegria que existe no meu espírito. Mas restaura, restaura, restaura. Elias restaura e diz: o que mais, Senhor? Aí Deus fala: coloca 12 pedras. E diz o quê? Elias vira e diz o quê? Me tragam água. 4 talhas. Cada talha tinha entre 80 e 120 litros. Para fazer uma matemática rápida e boa, porque eu não sou muito bom de conta, eu vou colocar 100 em cada. 400. Mas imagina para alguém que está 3 anos e meio sem chuva. Talvez 4 talhas de água não seja nada para você, mas para uma terra que está 3 anos e meio sem saber o que é chuva e sem saber o que é orvalho, é muita coisa. Mas você acha que parou por aí? A história diz que quando ele joga os 4 no chão, ele fala: eu quero mais 4. Quando joga no chão, ele diz: eu quero mais. Mas ele diz: me tragam, e não me traz. É plural. Ele estava pedindo para o povo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nossa geração é uma geração que quer ver o fogo consumir o altar, mas só entrega aquilo que sobra. A nossa geração é uma geração que quer ver fogo no altar, mas só entrega o que sobra. Deus está farto de você entregar aquilo que sobra. Deus está te convidando e está falando: eu quero que você exija um pouquinho mais, porque eu quero tacar fogo no teu altar. Porque eu só vou para a igreja quando eu estou disposto. Se eu estiver cansado, não dá para ir. Deus está falando: não, eu estou farto daquilo que você só entrega do que não te sobra. Fala: esse mês foi apertado, então não dá para... Aí Deus fala: não, eu estou cansado de você me entregar aquilo que te sobra. A nossa geração precisa aprender a dar o que custa. O seu tempo custa, então entrega a Ele. O seu cansaço custa, então entrega a Ele. Eu não estou aguentando hoje, mas eu vou entregar. Eu não estou, mas eu vou entregar. A nossa geração precisa voltar a entregar a Deus. A nossa geração de Québias é uma geração que ele pede, mas não entrega. É uma geração que sabe que Deus tem para dar, mas ele não tem nada para oferecer. E nessa noite Deus te trouxe aqui, porque Deus está falando com alguém específico. Está falando assim: você pode me dar mais, então me dá mais, porque está faltando pouco para eu tacar fogo no teu altar. Quando Elias acaba de fazer isso, o fogo vem. Ele ora e o fogo vem. Já estou acabando, pastor. O fogo vem, mata 850 profetas. E Jezabel fica sabendo o que aconteceu. Jezabel fica revoltada. Jezabel matava profeta. Por isso que Obadias escondeu 50 numa caverna, 50 em outra, e dava pão e água para eles. Aí Jezabel diz assim, foi o texto que nós lemos: façam os deuses comigo ou me tratem com rigor. Se amanhã, essa hora, Elias não tiver, vou traduzir, não tiver morto,
Que ela fala, não acontecer com você o que aconteceu com eles. Eles quem? Os profetas. Elias matou todo mundo. E ela falou assim, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu. Aí passa 24 horas. Elias não morre. Passa 48 horas e Elias passa 1 ano e Elias passa 10 anos e Elias passam 2.800 anos e Elias, estão em dúvida? Não morre, porque a Bíblia diz que veio um redemoinho e leva Elias para o céu. E Eliseu está olhando e está vendo Elias dando tchau para ele, subindo num redemoinho de fogo. E era Deus mandando um recado para Jezabel: o inferno não para aquilo que eu comecei, o homem não para aquilo que eu comecei. Já que ela deu prazo de validade para ele, eu vou mudar a história e nem a morte ele vai conhecer. Eu tenho uma palavra sobre a sua vida. Toda palavra de maldição cai por terra hoje. Todo mundo que disse que não vai, vai. Oh, rabo, xarabá. Tem uma palavra profética sobre a sua vida. Todo mundo que recebeu uma palavra negativa, adivinha só, Deus está transformando maldição em bênção nessa noite. Escuta. Eu assumi a igreja, eu sempre fui meio maluco. E aí teve um pastor que falou assim: esse menino não dura 6 meses. Talvez teve gente que até acreditou. Aí passou 6 meses. Eu estava lá. Passou 1 ano. Eu estava lá. 2 anos. E eu estava lá. E tinha gente que estava na expectativa, agora dá errado. E aí começava a vir gente. Aí tinha gente que falava assim, não, talvez na expectativa, não, agora dá errado. Tem alguém para Jesus? Eu estou para Jesus. Tem alguém para Jesus? Eu tenho para Jesus. 4 anos. Me chamaram. Você deu certo em Mongaguá, você vai dar certo em Osasco. Aceita ir para Osasco? Eu falei, aceita ir para Osasco, porque é um novo tempo de Deus na minha vida. Está entendendo o que eu quero dizer para você? Você está entendendo o que Deus está falando para a gente aqui? Chegou gente aqui desacreditada, porque ouviu uma palavra negativa dizendo não dá certo, não vai crescer, não vai prosperar, você não vai andar, seu casamento vai acabar por aqui, seu filho não vai sair disso aqui. Aí Deus te trouxe nessa noite aqui na Hope para dizer para você, fica tranquilo que eu estou mudando história hoje. Fica tranquilo que eu estou mudando história hoje. Eu vou mudar a tua casa, a tua família. Eu vou mudar o teu ministério. Deus está visitando gente hoje. Eu tenho uma palavra profética. Se você acredita, levanta a mão. Eu profetizo que toda palavra de maldição Deus transforma em bênção hoje. Com a permissão do pastor, fica de pé em nome de Jesus. Eu não sei qual foi a orabacaia. Olha para pega na mão de quem está do seu lado. Fala, se preocupa não, que Deus transforma a tua história hoje. Deus muda a tua história hoje. Quem falou que não ia dar certo, vai ver dar certo. Quem disse que não ia prosperar, vai prosperar. 2.800 anos depois, cara, nem a morte provou. Era Deus dizendo, Jezabel, você acha que está com a bola toda, mas quem determina todas as coisas sou eu.
É Deus falando: Jezabel, você pode ter dado um pontapé na conversa, mas quem dá a última palavra sou eu. Jezabel, você pode até colocar ponto final, mas eu vou transformar em vírgula, porque quem dá a última palavra sou eu. Levanta a tua mão. Deus está mudando a página da tua história. A tua história não acaba aqui. Fecha os teus olhos. Pega na mão de quem está do teu lado. A palavra vai dizer: se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Hoje é noite de Deus restaurar você. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: a tua história não acaba, a tua história não termina aqui. Eu ainda vou continuar escrevendo. Não se esqueça, meu irmão, você é um giz de cera. Você é um giz de cera quebrado. Você é um giz de cera quebrado. Você vai continuar escrevendo. Orabacaias. Oh Senhor, começa a visitar giz de cera nessa noite. Começa a visitar giz de cera nessa noite, Senhor. Oh Espírito de Deus, quem chegou desacreditado, quem chegou aqui não acreditando mais no ministério, na família, nos filhos, muda a história hoje. Deus não muda. Deus não muda. Deus continua especialista em mudar a história. Deus pegou um assassino no deserto e transformou num dos maiores líderes que já existiu, Moisés. Orabacaia. Deus pegou outro assassino mais para frente, que matava e perseguia a igreja, e transformou num dos maiores apóstolos que já existiu, Paulo. Deus continua. Deus é especialista em enxergar aquilo que ninguém enxerga. Olha para quem está do seu lado, por favor, por gentileza, olha para quem está do seu lado. Está vendo essa pessoa aí? Deus está olhando para ela e está dizendo: eu tenho uma história, eu tenho uma nova história. Vai continuar escrevendo, vai continuar escrevendo. Eu não sei qual foi a forma que você chegou aqui. Eu não sei qual foi a forma que você chegou, mas eu quero te convidar nessa noite a levantar a tua cabeça e dizer: eis-me aqui. Mas espera, é dizer: eis-me aqui hoje, eis-me aqui amanhã, mas segunda, eis-me aqui. Na terça, não, vamos lá, todo mundo. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na ceia que vem, até Jesus voltar. Então, meu irmão, receba força nessa noite, receba ânimo nessa noite. Deus vai te visitar. Oh, aleluias. Senhor, eu apresento a tua igreja. Senhor, eu apresento essa igreja nessa noite. Eu apresento o Ministério Hope. Eu apresento a vida do pastor Adão. Senhor, eu apresento a membresia deste lugar. E eu quero clamar a ti nessa noite. Senhor, visita, restaura, arabaias, terrabai. Muda história. Ei, Sueli, a tua história não acaba aqui. Levanta a mão. A tua história não acaba aqui. Eu estou vendo uma estrada, e o que Deus está querendo te dizer nessa noite é que você vai continuar caminhando. A tua história não acaba aqui. Você idealizou, tem planos, tem sonhos, está falando: não, já deu. Não, talvez isso aqui é o que Deus tem. Deus está falando para você nessa noite: não acaba aqui. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Deus tem muita coisa para fazer. Tem.
Deus tem coisa para fazer, Deus tem história para mudar. Não chega de viver a mesma coisa. Vem ano, vai ano, vem ano, vai ano, vem ano. Vem ano, vai ano, vem ano, vai ano, vem ano, vai ano. Aí você olha para aquela pessoa, nada mudou, nada mudou, nada mudou. Não, não. Hoje é dia de Deus mudar a história. Para você saber, dentro de 15 dias, Deus vai te dar um sinal. E você, quando receber esse sinal, você vai entender que a tua história não acaba aqui e que Deus ainda tem muita coisa para concretizar na sua vida. A gente tem duas opções. A primeira opção é você acreditar em tudo que o diabo falou a teu respeito. A segunda opção é você acreditar naquilo que Deus falou a teu respeito. Porque se o diabo falar não dá certo, você acredita. Aí Deus fala, você vai vencer, e a gente não acredita. Pode sair daqui hoje e continuar ouvindo o diabo. Mas também pode sair hoje quando o diabo falar, não vai dar certo, fazer assim. Aí você vai falar, não, Senhor, pode falar agora que eu quero te ouvir. E Deus vai falar, vai continuar andando, vai continuar caminhando, a tua família vai ser salva, a tua história não acaba aqui. Rabaias. Orabacaias. Glória a Deus. Será que você pode receber no coração esta palavra? É noite de mudança. E a mudança só acontece quando você sente a necessidade de mudar. Deus não violenta a liberdade humana. Não, pastor, não.